oportunidade. Toda vez que eu chego aqui, que eu falei assim, mas por que eu me meti nessa? Ui. Ai, meu Deus. Os microfones. Eu sempre disse, meu Deus, por que eu me meti nessa? Eu falei, Senhor, vai ser a última vez. Como é que eu me atrevo? Agora sim. Tá vendo como é que é o negócio? Aí eu falo, meu Deus, por que eu me meti nessa, né? Mas aqui sou eu, porque eu não posso deixar, né, de falar o que Deus fala ao meu coração. Eu não posso deixar de transmitir aquilo que o Senhor faz na nossa vida, porque estarmos aqui é também uma forma de testificar o que o Senhor é na nossa vida. Amém, igreja? Aí eu falo assim, não, eu não sou pregadora, eu sou palestrante. Aí já tira um peso assim das nossas costas, né? Mas eu lembrei de uma musiquinha que eu ensinava para as crianças na IBD que diz assim: um homem fez uma casa sobre areia, um homem fez uma casa sobre areia. De noite veio uma grande tempestade, soprou sobre a casa e a casa caiu. Um homem fez uma casa sobre a rocha, um homem fez uma casa sobre a rocha. De noite veio uma grande tempestade, soprou sobre a casa e a casa não caiu. Pois é. E tem um versículo em Mateus que diz assim: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o insensato que constrói a sua casa sobre areia. Que nós sejamos, né? Homens e mulheres que alicerçam a sua casa sobre a rocha. Então eu quero falar para vocês hoje: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. O que você faria se recebesse diretamente de Deus, do profeta, essa palavra? Põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. Que parte da sua casa você começaria a colocar em ordem? Se fosse a casa física, eu ia começar pela biblioteca lá de casa. Uma bagunça, cheia de caixa. Se fosse a casa física. E aí? E será que é essa casa física que Deus queria que aquele rei colocasse em ordem? Vamos descobrir, vamos ver o que a gente pode aprender sobre um homem que recebeu uma sentença tão dura como essa. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. É certo que essa palavra foi falada para esse homem, mas nós todos vamos morrer. É o fim de todos os homens. E a nossa casa deve sim estar em ordem, porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor e dar conta de tudo que Ele entregou nas nossas mãos. Vamos fazer a leitura, quem sabe o livro, que tem essa historinha. 2 Reis, Isaías também fala sobre o assunto, Crônicas também fala sobre o assunto, mas nós vamos ler 2 Reis, capítulo 20. A gente vai ver o que fez um homem quando ele recebeu essa sentença, né? Essa sentença de morte. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 a seguir. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti
com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Essa é a história de um homem que recebeu uma sentença de morte. Qual foi a atitude desse homem quando ele recebeu a atitude de morte? Ele orou ao Senhor. É a primeira coisa que a Bíblia fez, diz que ele fez. Ele orou, ele se colocou diante do Senhor. E ele, falou também para o Senhor de todas as suas características que ele tinha como um homem que ali procurava seguir tudo que o Senhor ordenou. Então, Deus atendeu a oração e Deus curou. E olha que interessante que, além de tudo isso, Deus disse assim, porque a Bíblia diz que Deus dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pediu que Deus o curasse. E Deus falou: vou te curar. E Deus disse mais: ainda vou te livrar da mão dos teus inimigos. Não é muito mais do que ele pediu? E ainda pediu uma prova para o Senhor. E o que é que Deus... qual foi a prova que ele pediu? Olha, o relógio está ali marcando tal hora. Eu quero que volte 40 minutos para trás. Já pensou o que Deus faz quando Ele quer agir na vida de um homem? Ele muda o tempo, Ele muda as estações, Ele faz o sol parar quando Ele quer. Esse é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, nós não precisamos de outros deuses. Nós não precisamos de outra coisa. Nós precisamos de confiar no Senhor e entregar tudo a Ele. Porque Deus se move ao nosso favor. O que Deus fez quando viu que nós caminhávamos para a perdição eterna? Ele enviou Jesus, seu Filho, para nos resgatar, num plano maravilhoso de salvação. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que a Bíblia descreve, mas nós só saberemos disso quando a gente mergulhar na leitura e no entendimento da palavra, senão a gente vai passar a vida sem conhecer quem é esse Deus. Olha que interessante que o Senhor falou assim: eu vi as tuas lágrimas. Deus vê as nossas lágrimas. As nossas lágrimas não passam despercebidas diante do Senhor. O nosso clamor, o nosso lamento não passa despercebido diante do Senhor. Ele vê as nossas lágrimas. Ele sabe do que nós precisamos. E Deus não rejeita a oração. Né? Deus se comove com o coração quebrantado diante dele. Não há coração quebrantado que o Senhor não responda. Às vezes Deus não vai fazer exatamente do jeito que você pediu, mas Ele vai te dar consolo, mesmo que não seja do jeito que a gente quer. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que ouve as nossas orações, mas nós não gastamos tempo nesta oração. E nós precisamos de ter mais tempo com o Senhor, não só quando
a desgraça bate à nossa porta. Porque muitas vezes a gente lembra do Senhor quando a coisa aperta. E nós temos que lembrar e ser grato do Senhor o tempo todo. Amém? Tá. Que casa é essa que ele precisava colocar em ordem? Porque Deus falou assim, olha, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Interessante é que a gente ouve ele falar assim, Senhor, eu sou reto. A Bíblia diz que não houve rei como ele. Senhor, eu sou reto. Senhor, eu tenho feito o que o Senhor quer. Então, por que ele precisava colocar a sua casa em ordem? Tá bom assim? Por que ele precisava, então, colocar a sua casa em ordem? Se ele era um homem reto e ele colocou todos os predicados dele diante do Senhor. Irmãos, nós não somos perfeitos em tudo. Em alguma área da nossa vida, a gente precisa, sim, melhorar. E a gente tem que perguntar, né? Porque quem aqui se acha perfeito? Quem aqui acha que não tem cômodo nenhum da casa que precisa consertar, que precisa melhorar? Nós precisamos sim. Todos nós temos que melhorar. Logo a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Então nós necessitamos do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes, nós casados, negligenciamos, né, na criação dos filhos, nós negligenciamos no cuidado com o marido, no cuidado com a esposa, nós não cumprimos os nossos direitos e deveres dentro do casamento, muitas vezes não. E nem na sociedade, muitas vezes nós deixamos a desejar na sociedade, nós deixamos de mostrar para o nosso vizinho quem realmente a gente é como seguidor de Cristo. Nós deixamos de mostrar na nossa parentela quem a gente é, a diferença que Deus faz na nossa vida como seguidores de Cristo. Olha aí, quantas coisas nós devemos melhorar. Nós devemos melhorar também quanto à nossa responsabilidade, como membros de uma igreja e como seguidor de Cristo. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente deixa de vir para a igreja porque está com a dorzinha de cabeça, ao invés de vir para a casa daquele que é o Deus da cura? Quantas vezes a gente deixa de participar e de ajudar porque a gente acha que não é com a gente e a gente vai ver o que é isso mais tarde. Quando a gente pensa que não tem nada a ver, isso não é comigo. Esse rei pensou nisso e a desgraça foi grande lá na frente. Então, nós precisamos sim melhorar. Talvez você seja um homem, né, justo nos negócios, você seja um trabalhador responsável, compromissado até na igreja, um pai bom, mas às vezes com seus filhos você é negligente. Às vezes você é preguiçoso, às vezes você é um narcisista, né? Olha, se ama, se adora e se cuida e deixa as coisas todas para lá, outras coisas. Às vezes você tem um coração duro para perdoar. Às vezes você é fraco diante das coisas que o mundo oferece, diante dos vícios. Tudo isso são coisas que nós precisamos melhorar para que a nossa casa ande bem. Nós precisamos melhorar. Talvez você seja até uma mulher íntegra, né? Fiel ao marido, ama a palavra do Senhor, mas não segura a língua dentro da boca. Não consegue falar palavras boas, não consegue ver o lado positivo e nem das pessoas, sempre critica. Isso são coisas que a gente deve melhorar. Talvez você não tenha um coração ensinável, que é isso que Deus quer. Talvez você não seja sensível à necessidade do outro. Olha um exemplo aqui, eu estava sofrendo sem saber o que eu ia fazer com esse aparelhozinho aqui do microfone. A Andressa, pastora, vamos ali, eu vou te ajudar. Amarrou uma fitinha aqui, gente. Pendurou o trem aqui do lado. Ela poderia pensar, isso não é comigo, deixa ela se virar. Entende como às vezes a gente tem que perceber que a gente pode melhorar e que a gente pode olhar para o outro, e que a gente pode olhar para a necessidade do outro, aqui dentro da igreja, no serviço da igreja, no que for. Não é deixar a coisa acontecendo porque é uma líder que está na frente, deixa ver o que vai pipocar. Não, é um trabalho em conjunto, nós somos uma família. Isso aqui também é uma casa e nós precisamos melhorar, né? E às vezes você é muito orgulhoso. Tem dois tipos de orgulho. Parece que não é orgulho, mas é. Ah, eu não sou muito bom, não.
Eu acho que eu não tenho condições de receber ninguém na minha casa, porque eu não tenho uma xícara. Não, porque eu só uso copo de requeijão. Não. Isso também é orgulho. Isso também é um orgulho. E às vezes você pensa que ser orgulhoso é aquele que fala assim: eu tenho uma casa muito boa. Não está à altura de receber ninguém. Isso também é orgulho. Então, nós precisamos melhorar e ser mais simples, irmãos. Nós precisamos consertar a nossa casa. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos melhorar. O homem vê o exterior, mas Deus vê lá no íntimo do coração. Às vezes você chega, dá um sorrisinho para alguém, né? No fundo você fala assim: pessoa insuportável. Deus vê o seu coração. Nós precisamos melhorar e ter um coração mais aceitável, um coração mais bondoso e melhores relacionamentos em todos os aspectos da nossa vida. Põe a sua casa em ordem. Deus alertou Ezequias que ele precisava melhorar em alguma coisa. A Bíblia não diz exatamente com essa casa. Eu fiquei: Senhor, que casa é essa que esse homem precisava melhorar? E quando a gente vê mais à frente, a gente vê que ele não atentou para essa ordem do Senhor. Ele recebeu a bênção, ele foi curado, ele foi livre, né, dos seus perseguidores da Assíria e de toda aquela opressão, mas ele não atentou, irmãos, ele esqueceu, ele recebeu a bênção e esqueceu. E às vezes nós estamos numa vida tão tranquila que a gente esquece de onde a gente veio, a gente esquece de onde o Senhor tirou, a gente vai esquecendo e não vai colocando na nossa vida o que todo dia nós estamos ouvindo aqui nessa igreja. Todo dia nós estamos trabalhando. Agora nós estamos vendo intercessão, né? E edificação da igreja, mas nós já trabalhamos sobre santificação, outros aspectos que estão sendo trabalhados. A EBD dessa escola é rica. Irmãos, eu sou barata de igreja. Quando eu nasci, antes de eu nascer, minha mãe já cantava no coral, já nasci cantando todas as músicas, já sabia. Entende? E eu sei que em muitos aspectos a gente deixa a desejar. Por quê? Porque a gente não atenta para o que o Senhor está falando. Muitas vezes a gente está na igreja todo dia e a gente não atenta para o que o Senhor está falando. E nós temos que melhorar. A nossa casa precisa estar em ordem. Nós precisamos saber o que o Senhor tem. E tanto é que ele não prestou atenção no que Deus falou para ele colocar a casa dele em ordem, que o seu filho Manassés foi o pior rei de Judá. Ezequias foi o melhor, o filho dele foi o pior. Ele foi tão ruim que a Bíblia diz que ele encheu Israel de sangue e que ele sacrificou seu filho em oferenda aos deuses. Olha que diferença. Um pai que fala: Senhor, eu fui justo, fiz tudo que a lei manda, tudo eu procurei fazer, tirei todos os ídolos, limpei a casa do Senhor, a Páscoa a gente comemora, é tudo do jeito que o Senhor quer. Mas ele não atentou para o que o Senhor falou. Coloque a sua casa em ordem. E o futuro daquele reino, o futuro de Israel, foi tenebroso, porque ele não atentou pelo que o Senhor falou. E o futuro da sua família, o futuro da sua casa pode ser tenebroso se você não atentar e não colocar as coisas em ordem. Infelizmente. Põe a tua casa em ordem. Quando o seu filho nasceu, eu acho que ele estava muito envolvido em outras coisas, porque Manassés nasceu depois desse período que Deus falou que ia colocar a casa dele em ordem. Para ele colocar a casa dele em ordem. Tanto é que Deus deu para ele 15 anos de vida. Manassés nasceu nesse período porque quando Ezequias morreu, Manassés tinha 12 anos de idade. E se Deus falou para ele colocar a casa dele em ordem, e se quando ele morreu, o filho dele tinha 12 anos de idade, eu entendo que esse é um período muito bom para você colocar todos os ensinamentos que você tem que colocar na vida do seu filho. Até ele antes dele começar a entrar na adolescência. Dos seus filhos, dos seus netos, todos esses a gente pode, dos seus sobrinhos, do filho da vizinha,
que você vê, que você pode trazer para a casa do Senhor. Nós temos responsabilidade, irmãos, pelas pessoas que estão perecendo, porque nós conhecemos a verdade. E nós podemos, sim, fazer alguma coisa. Temos que priorizar o que Deus nos ensinou. Nós pomos em prática o que nós aprendemos aqui, diariamente. Vamos pensar se temos colocado em prática o que Deus tem ensinado aqui dentro dessa casa. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Esse é um ensinamento bíblico. Amai a Deus acima de todas as coisas. Nós temos amado? Nós temos sido fiel? Ou quando vem a fome na nossa alma, a gente troca por qualquer iguaria o que Deus tem para a gente? Na Bíblia, conta a história de um homem que trocou o sagrado pelo profano. Ele trocou todas as bênçãos de Deus por um prato de uma sopa de lentilha. E a Bíblia diz que ele procurou lugar de arrependimento, mas ele não encontrou. Porque aquele negócio que ele fez foi um negócio que foi válido. Ele vendeu, ele trocou. Eu quero, você me dá, meu irmão, a sua primogenitura, as bênçãos que Deus tem para você, e eu te dou esse prato que você está com fome. Muitas vezes a gente troca as bênçãos de Deus pelas iguarias que o mundo oferece. Pelas iguarias que o mundo tem oferecido, você sabe quais são que está sendo oferecido para você, né? Não vou nem pensar aqui em citar alguma. Você sabe. Saul trocou as bênçãos de Deus por um prato de comida e não achou lugar de arrependimento. O rei da nossa história também, que se derramou diante de Deus pedindo misericórdia, também ele desprezou o que era sagrado. Vocês acreditam que depois de tudo aquilo que Deus fez, até fazer o sol voltar, e ele desprezou tudo pelo que era sagrado? O que ele fez? Ele abriu a casa dele para a Babilônia. Vamos ler isso? Lá em 2 Reis, o versículo 12. Diz assim: naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou suas cartas e presentes a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a sua casa, os tesouros de prata, ouro, especiarias, os óleos finos e seu arsenal, toda a sua defesa, ele mostrou. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve em sua casa, em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, profeta, veio e perguntou: o que foi que aqueles homens disseram? De onde eles vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longe, vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que viram na tua casa? Respondeu Ezequias. Ele disse: coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na sua casa, com que entesouraste seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Olha só. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: qual é essa palavra que diz o Senhor? Pois pensava: haverá paz nos meus dias. Ele desprezou. Ele disse assim: vai acontecer isso? Mas vai ser depois, né? Eu vou viver numa boa. Dane-se quem estiver lá na frente. Exploda-se quem vier depois. Eu estando bem, está tudo bem. E muitas vezes nós pensamos assim: está tudo bem agora? Comigo está bem? Por que eu vou me preocupar com o outro? Meus filhos estão bem? Por que eu vou preocupar com os meus sobrinhos? Irmãos, vamos pensar o quanto esse homem trocou as bênçãos de Deus, né, e teve consequências horrendas, porque, como eu disse antes, Manassés foi o pior rei, a Bíblia diz. Ele foi muito, muito devasso diante de tudo aquilo que Deus queria. E se esse homem tivesse colocado a casa dele em ordem,
muitas coisas à frente seriam diferentes. Se você colocar hoje a sua casa em ordem, todo o seu futuro, o seu amanhã vai ser diferente quando você se posicionar, quando eu me posicionar diante do Senhor de uma forma legítima. O Senhor refaz, o Senhor faz tudo novo, Ele transforma, Ele muda a mente do seu filho, Ele muda o posicionamento do seu marido. O Senhor faz o que você precisa. Ele traz tudo novo quando a gente se posiciona e a gente se coloca em oração diante dEle. Só que da mesma forma que Ele abriu as portas para a Babilônia, nós estamos abrindo as portas da nossa casa para o mundo. A Babilônia aqui significa o mundo, e nós temos aberto a nossa casa para o mundo. Quantas coisas do mundo não está dentro da sua casa? Aí você pensa, tem nada a ver. Aí tem aquela música que diz, né? Tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. É assim que acontece. Muitas coisas, isso aqui pode, isso é caretice, isso aqui, aí não arruma argumentos bíblicos para defender, ou às vezes pega um versículo bíblico, distorce totalmente para você argumentar, para tentar argumentar o seu pecado, para você tentar justificar aquilo que você faz de errado, sendo que todo problema do ser humano gira em torno do pecado e não a mudança para o caminho certo. Por que você sofre? Por causa do seu pecado. Não, Sheila, eu sou tão boazinha, não falo mal de ninguém, estou dentro de casa, só vivo na minha vidinha. Mas você é pecador e alguma coisa, com certeza, você tem que melhorar. E vou pedir a Deus para revelar para você o que você tem que fazer. Amém, igreja? Você crê que Deus pode mostrar para você no que você tem que melhorar? Eu creio que Ele já está falando. Essas coisas que vêm aí na sua mente, que você vai lembrando, normalmente é o Espírito Santo já fazendo você pensar. Se abrirmos a nossa casa para o mundo entrar, as consequências serão horrendas, como foi com aquele povo de Judá. O mundo está entrando na nossa casa agora por um clique. Seus filhos não precisam na rua para o mundo entrar dentro da sua casa. A internet está trazendo. O diabo planejou lá um negocinho assim, que você aperta, você sai, tudo que não presta. Com um clique, a internet está entrando na sua casa. Com um clique, a internet está mudando a sua vida. Sabe? Ontem eu fui a um culto e tinha uma pessoa lá falando. Aí a irmã falou bem assim, você segue a fulana? Não. Você não segue a fulana? Não. Eu devia seguir a fulana. Porque seguir a fulana é status. Vocês entendem? A gente endeusa as pessoas, a gente admira uma pessoa que a gente não sabe nem as fraquezas dela, nem a vida dela diária, mas a gente tá lá na telinha, né? Tá tudo normal. Então, a gente tem que pensar, irmãos, como que está a nossa vida e o que a gente está fazendo, mesmo sem sair de dentro da nossa casa. Confessar, né, a nossa falta, saber o que estamos fazendo de errado e não deixar de fazer, não é arrependimento. Você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe que isso não está bacana, mas você não muda. Quando não há mudança de postura, não há arrependimento. Só há arrependimento quando você deixa de fazer o que é errado. E é essa toda a diferença das pessoas que servem realmente ao Senhor. Elas deixam de fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Põe a sua casa em ordem. Instruímos nossos filhos, mas a gente não dá exemplo. Filho vai para a igreja, filho, igreja é bom. Daqui a pouco você está reclamando, pastor, do horário, de não sei o quê, e está falando aqui na frente da criança, do jovem. Tudo aquilo que você pregou, você já desfez. E nós temos que saber que nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Nós não criamos nossos filhos para a desgraça. Nós não criamos nossos filhos para perecer. Só que, muitas vezes, nós pais somos grande peso na vida dos filhos. Que você é tão deprimido, você é tão reclamão, você é tão para baixo que o filho não tem alguém para ele se mirar e para ele pensar em ser diferente. Então, nós temos que melhorar nossa postura.
para que os nossos filhos nos vejam de uma forma positiva e de uma forma diferente. Um dia eu posso trazer aqui uma psicóloga para falar de uma forma melhor. Mas até dos 0 aos 6 anos, você é o treinador do seu filho. Dos 7 aos 11 anos, você é o professor. Você vai ensinar. Quando chega dos 12 ao 20, você é o treinador. Aquela parte que você fica bem chata. Acorda, menino. Não, mas tem que ser assim mesmo. Não, tem que dormir até alta hora, não. Não, vai embora. Não, levanta, vai em frente. É isso mesmo. Vamos, meu filho. Vamos seguir. Você incentiva. Agora tem pai que só detona, né? Não incentiva, não. Ah, mas você é muito preguiçoso. Já vi que você não vai dar para nada mesmo. Aí, isso você não é treinador. Você é um desestimulador. Você está matando o seu filho. Mas você tem que estimular, incentivar e mostrar o que é certo. E tem muitos pais que... Gente, houve uma história de um homem de Deus, de um pastor. Vou usar um pastor, a história de um pastor, que era totalmente negligente com seus filhos. Ele era tão negligente que ele deixava os filhos usurparem, se apropriarem das coisas da igreja. E mais do que isso, ele deixava com que seus filhos tivessem relação sexual na porta da igreja. Vocês acreditam nisso? Vocês querem ver a história? Está na Bíblia. Vou falar onde não, vai procurar. Mas a Bíblia fala de um homem que foi negligente e deixou os filhos dele fazerem o que queria. E Deus matou os dois. E o pai depois morreu também. Porque além de tudo era glutão, gordão lá, caiu da cadeira e morreu quando soube que os filhos morreram. Entende? Olha só o que pode acontecer quando a gente negligencia, quando a gente não põe a nossa casa em ordem. A Bíblia conta essa história, depois vocês procurem lá. Quando o seu filho chega aos 20 anos a seguir, aí não adianta mais você ensinar, não adianta mais você treinar, não adianta mais você ser o professor dos seus filhos. Aí ele pode até ser seu amigo. Mas antes disso, filho não é amigo não, viu? Filho é filho. Filho não tem que ser amiguinho de pai, não. Tem que ter uma distinção muito grande do que é um pai, do que é um amigo. Porque os filhos confundem tanto que é amiguinho do pai, que não respeitam seus pais. E o pai tem, sim, uma situação, uma posição de autoridade diante do filho. E se seu filho tem mais de 21, anos, que a gente disse que ele é seu amigo, mas se ele estiver na sua dependência financeira, ele tem que respeitar as regras da sua casa. Ele não tem que fazer o que ele quer dentro da sua casa. Por quê? Porque você é o pai. Tudo isso, irmãos, são coisas que a gente tem que colocar, que quando a gente coloca como a Bíblia ensina, você não sofre lá na frente. As suas coisas, a sua casa muda. Coloquemos a nossa casa em ordem. Seja no aspecto de relacionamento, de vida familiar, seja a sua casa templo do Espírito Santo. Não sei qual a casa que você tem que colocar em ordem. Seja a sua casa templo onde você comunga aqui junto com seus irmãos, a igreja, coloque em ordem seu posicionamento dentro desta casa. Seja o seu coração onde habita as mais terríveis intenções. É aqui dentro do nosso coração, que é todo inclinado para o pecado. Vamos colocar a nossa casa em ordem, para que as consequências terríveis que possam acontecer quando essa casa não é colocada em ordem, saia de longe das nossas famílias e dessa igreja. Amém, igreja? Você crê, se a gente se posicionar, se a gente colocar diante do Senhor, Ele muda o curso? Ele muda o curso da sua vida, Ele muda o curso da sua casa, Ele faz milagres acontecer, como Ele fez na vida de Ezequias, quando ele se colocou diante do Senhor. Fez o tempo voltar. E diz os cientistas que tem um aparelho que eles olham e parece que tem um vácuo no tempo, porque eles acham que falta um dia na contagem dos anos. Foi quando o sol parou, quando Elias orou. Entende? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras da sua mão. E esse é o Deus que a gente serve. E nunca pense que não tem nada a ver com você. Nunca pense que as coisas não têm nada a ver com você, porque elas têm.
Até lembrei de uma história de uns bichinhos que pensaram que não tem nada a ver com ele, que a fazenda tocou fogo. Noutra hora eu conto. Se eu lembrar, eu ponho no grupo da igreja. E aquele bichinho que pediu ajuda para um outro, ele falou assim, não tem nada a ver comigo não, isso é com ele. Aquele que diz que não tem nada a ver, acabou sendo a comida lá para o velório que houve na casa. Entende? A gente pensa que as coisas que acontecem do nosso lado não tem nada a ver. A gente pensa que os problemas da igreja, que as dificuldades que a igreja tem, não tem nada a ver comigo. Tem, porque nós somos um corpo. Irmãos, nós somos um corpo. Fica assim um dedinho. Corta a pontinha do seu dedo para ver se é fácil viver sem ele. Né? Então, nós temos que entender isso, a nossa importância. E não vamos pensar, né? Como Ezequias pensou. Ah, deixa para lá. No meu tempo vai estar tudo bem. Deixa para lá. Não pense. Porque, de alguma forma, a responsabilidade também é sua. Que diferente do rei Ezequias, nós estejamos atentos à palavra do Senhor, que Deus colocou hoje aqui para mim e para você, que é para a gente colocar a nossa casa em ordem. Coloquem as regras, coloque o seu posicionamento, coloque-se diante do Senhor, coloque-se em posicionamento de oração, de leitura da Bíblia, de prática daquilo que você diz que prega. Isso é o que o Senhor quer da gente. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará em seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da salvação. Que esta seja a sua mão, que este seja o seu coração, e que você receba do Senhor as bênçãos e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Deus abençoe esta igreja. Amém. Vamos orar?